machucado, a gente acha que não vai ter solução para conseguir ou para comer, mas Deus sempre abre uma porta. Aleluia. E hoje pode ser que você, nós, pode estar passando por uma situação, não tem uma farinha, não tem um azeite em casa, mas eu creio que hoje Deus está mandando abundância para a sua vida. Aleluia. Eu queria que você pegasse seu dízimo, sua oferta, você que trouxe. Aleluia. Você que não trouxe, bota a mão no seu coração e não está orando. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, venha a tua presença, Pai, venha agradecer pela sua oportunidade, Espírito Santo. Pai, eu venho orar pela vida dos meus irmãos, Pai. Aquele que trouxe oferta, aquele que não trouxe, o Senhor venha abençoar cada vez mais, Pai. O Senhor venha multiplicar, Pai, a farinha e o azeite da panela deles, Pai. Que não venha faltar nada na casa dos seus servos, Pai. Pai, eu te peço, Pai, multiplica, Pai, cada vez mais a vida deles, Pai. Deus, te nas tuas mãos, Pai, eu te peço, Pai, nos abençoa, Pai. Te nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que trouxe, pode trazer sua oferta, Deus, deixar aqui no altar. Amém? E todas as vezes que eu subo ali, ou que eu penso em subir, existe um temor. Glória a Deus, aleluia. Um temor e um tremor. Aleluia. Porque não é para mim. É
verdade. Eu tenho consciência de que quando nós recebemos um convite para falar da parte de Deus ou para ministrar, seja a dança, seja o louvor, Amém, Jesus. não é para nós, é para que Deus possa agir através de É nós. verdade, Jesus. Então, nós somos apenas ferramenta. E eu glorifico o nome do Senhor pela oportunidade. Aleluia. E vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Jonas. Glória a Deus. Eu, na tarde de hoje, eu perguntei para Deus o que Ele gostaria que a igreja ouvisse nessa noite. E eu busquei no Senhor desde que o pastor André me convidou. E eu confesso que fiquei um pouco preocupado, porque até então ele não tinha me dito o que ele gostaria que fosse falado nessa noite. Mas na tarde de hoje eu tinha pedido um tema ao Senhor da pregação. E ele me falou sobre chamado. E eu poderia ter escolhido aqui na Bíblia vários homens que tiveram seu chamado, ou que de alguma forma tentaram fugir, mas Deus quis que falasse sobre Jonas. Eu me identifico muito com Jonas. Me identifico bastante com ele. E eu creio que não seja só eu, porque aquele que entende o chamado do Senhor sabe o quanto algumas vezes é doloroso, porém é gratificante. É verdade. Tem as lutas, tem as dificuldades, mas tem as vitórias. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E tudo isso está dentro do chamado. A gente sabe que quando tu exerce o teu chamado verdadeiramente de acordo com a vontade de Deus, vai ter deserto. Nem sempre tu vai habitar os palácios, como diz a vocação. Nem sempre tu vai ser visto por alguém. Mas Deus está vendo. Então glorifica o nome do Senhor. Todos acharam? Amém. Eu vou ler 2 versículos e aí a gente vai dando continuidade de acordo com a instrução do Espírito Santo. O chamado de Jonas. Ora, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir de Tarsis, para Tarsis, longe da presença do Senhor, e desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Amém? Amém. Vamos a nossa fonte, oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor que é bom nos agraciou nesta noite, com todo o banquete que o Senhor já preparou para nós. Quero te agradecer, Senhor, pela vida dos meus irmãos que chegaram neste lugar para te ouvir, para receber de ti aquilo que eles têm buscado, Senhor, e aquilo que o Senhor tem disposto no teu coração para a vida deles. Te peço, Pai, que de uma maneira poderosa essa palavra possa adentrar no nosso coração. Pai, que ela venha dar frutos, que ela venha permanecer e que nós possamos entender que não temos para onde fugir, que não temos para onde correr, que onde quer que nós pensamos em ir ou nos esconder, o Senhor está lá. Não há buraco profundo, não há lugar distante, o Senhor está lá. Então, Pai, que essa palavra possa permanecer no nosso coração. O Senhor venha usar a minha boca, a minha vida, para falar aquilo que o Senhor quer e não o que eu quero. Em nome de Jesus, tira todo o pensamento que vem de mim, Senhor, e fala apenas aquilo que o Senhor tem disposto no teu coração para a tua igreja nesta noite. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estava meditando nessa palavra, e aí, como eu disse, eu tinha pedido, poder sentar, glória a Deus. Eu tinha pedido um tema para Deus. E ele me falou sobre o chamado. O chamado, ele sempre mexe muito comigo. Creio que não só comigo, porque por muitas vezes eu tentei fugir e às vezes eu ainda tento. Às vezes eu ainda tento fugir daquilo que Deus tem na minha vida. E aí a gente até pensa às vezes, não, mas eu faço isso, eu faço aquilo. E muitas vezes Deus tem algo a mais. Deus tem algo a mais e nós estamos nos desvencilhando. A Bíblia diz que quando a palavra veio a Jonas, nós acabamos de ler, Jonas não obedeceu o que Deus instruiu para ele.
E a gente tende a pensar que é porque Jonas foi fraco, morreu, fugiu. Não foi só por isso, na verdade, tinha todo um contexto ali que passava pela mente de Jonas, que tinha necessidade. E aí ele decide sair da presença do Senhor. E aí pensa, Deus te manda fazer algo que é aqui, nessa direção, e que vai para essa. Assim Jonas fez. E Nínive aqui, Jonas para cá, o mais distante possível. Fugiu da presença de Deus. E nós, por muitas vezes, temos feito isso. Nós fugimos da presença do Senhor. Mas eu costumo dizer que aquele que é escolhido, ele não tem escolha. Ele não tem escolha. Deus te cerca de uma maneira que tu tenta fugir, tu não entende. Por que tu não consegue? Eu cheguei num momento que eu digo que nem para me desviar eu presto mais. Porque até quando eu tentei, o Senhor me deu um sonho que no arrebatamento eu ficava. E eu acordei. Disse, não quero ficar não. Não vou ficar não. Não vou nada. Cheguei até aqui para ficar. E aí, como eu estava dizendo, nós muitas vezes fugimos do nosso chamado. Deus tem nos instruído, tem falado conosco. Não só através de profetas, não só através daqueles que Ele levanta e diz assim, que diz o Senhor, mas tu sabe no teu coração, Deus tem falado. Muitas vezes Deus usa aqui a palavra, quando tu está lendo aqui, Ele confronta a gente. Ele confronta. E eu tenho absoluta certeza que não é só comigo que isso acontece. Porque todas as vezes que eu penso em parar, todas as vezes que eu penso em desistir, muitas vezes não é porque eu tenho uma admiração ou uma atração externa. Não, é que muitas vezes o cansaço mesmo, bate mesmo. Não é por isso. Não é por atração fora da presença de Deus. A Bíblia diz que Jonas foge da presença de Deus. E aí, seguidamente, quando ele entra naquele barco, e aí a Bíblia vai dizer que logo em seguida começa a tempestade, os ventos, e aí aqueles marinheiros que estão por ali começam a se preocupar com aquilo, e aí cada um clama ao seu Deus. E aí Jonas desce para o porão lá do navio e vai dormir, vai descansar, enquanto os outros estão lá tentando entender por que aquilo está acontecendo. Então, cada um clamando ao seu Deus para que possam se livrar daquela situação. E na verdade era impossível eles se livrarem daquela situação, porque eles não tinham absolutamente nada a ver com aquilo. Aquilo era simplesmente porque Jonas, eu, você, Jonas, saímos e fugimos daquilo que Deus planejou, preparou, organizou, entregou na minha e na tua mão. E aí as pessoas que estão ao nosso redor, que estão à nossa volta, vão também pagar por isso. Porque tu começa a conduzir essas pessoas. Aquelas que estão à tua volta ali começam a ver que tu não quer nada, e às vezes tu induz alguém a isso. E aí isso começa a complicar. Porque agora não é só mais você. Não é simplesmente eu que estou deixando de fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Eu estou levando outras pessoas comigo. E aí aqueles homens ficam preocupados. E aí alguém desce ali e vai ter com Jonas e querer saber por que ela está apenas dormindo ali ou dormiu. Nós dormindo, despreocupados. Há um turbilhão à nossa volta, por nossa causa, mas nós estamos preocupados, perdemos a visão, fugimos da presença de Deus, mas Deus está vendo para onde a gente está indo, Deus está vendo o caminho que a gente está percorrendo. E aí, toda aquela tribulação, digamos assim, que eles estavam passando, não tinha absolutamente nada a ver com eles. Era simplesmente porque Jonas decidiu fugir e não fazer aquilo que Deus tinha para com ele. E, como eu estava dizendo, nós fazemos isso também, induzindo outras pessoas, mas eu gostaria de dizer para os que estão aqui, e isso é para mim também, que tudo o que aconteceu ali, naquele momento, e o que vai acontecer conosco, comigo e com você, não é nada além da vontade de Deus se cumprir, a qual Ele está cercando
está montando uma estratégia, e tu acha que está fugindo, mas ele está no controle. É verdade. Tu acha que está fugindo, tu acha que está tudo no caminho certo, mas ele está no controle. E aí não tem problema nenhum na nossa cabeça. Tudo bom, mas aí lá na frente Deus cria uma situação e te puxa de volta. Te puxa de volta. E aí não te preocupa se de repente essas pessoas que tu levou contigo, quando tu decidiu fugir da presença de Deus, elas te atirarem para fora do barco, como eles fizeram. Sabe por quê? Porque eles não têm nada a ver com a situação. Eles não têm nada a ver, ou seja, eles perceberam primeiro que a culpa não era deles, e sim de alguém que Deus tinha um chamado, ou tem um chamado, e essa pessoa está fugindo, deixando de fazer aquilo que Deus já preparou, já organizou. E aí essas pessoas vão perceber isso, como eles fizeram. Vão te jogar para fora. E aí a gente não vai entender por que isso está acontecendo. Por que as pessoas agora não deixaram sozinhos. Mas eu ouvi o Gustavo cantar que é no secreto. Aleluia. Deus precisa nos levar no secreto. É, Glória a Deus. Aleluia. Deus precisa nos levar no profundo, isso. no Nossa, escondido. Até para o ventre de uma baleia, se for necessário. Até para o ventre de uma baleia. Ou se ele tiver que quebrar o vaso, se ele tiver que desmanchar tudo, deixar em cacos, ele vai fazer, mas ele vai me fazer entender, te fazer entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Embora muitas vezes para nós não seja tão agradável assim em algumas situações. Porque muitas vezes a gente chora, a gente se entristece, a gente desanima, mas tudo está na vontade de Deus. aleluia. Se eu perguntar para o pastor André aqui quantos choros ele já teve, quantas noites em claro ele já teve, por minha causa, por sua causa, por nossa causa, talvez ele nem vai saber me dizer quantas. Foi fácil, pastor? É fácil exercer o chamado de Deus? É fácil evangelista, amém? Não, né? É fácil interceder pelas pessoas? Não, né? Quem é que me sustenta? Somente Ele. Somente Ele. A glória é toda dele. Glória a E Deus. aí nós pensamos, eu acho que se eu for naquela direção, talvez fique mais fácil para mim. Errado. Até parece mais fácil. Mas lá na frente tu vai entender que todo esse trajeto que tu fez foi em círculos. O trajeto foi simplesmente em círculos. E tu recaiu nos braços do Pai. Glória a Deus. É verdade. Recaiu nos braços do Pai. Não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. É verdade. E aí quando Jonas entende isso, no capítulo 2, quando ele entende isso, lá no ventre da baleia, lá no profundo, lá no escondido, lá quando não tinha mais para onde fugir, a Bíblia vai dizer que ele faz uma oração. No capítulo 2, não é? No capítulo 2 diz o seguinte: então Jonas orou ao Senhor, seu Deus, do ventre do peixe, e disse: clamei ao Senhor na minha aflição. Na minha o quê? Aflição. Glória a Deus. E ele me ouviu. Do ventre do inferno clamei, e tu ouviste a minha voz. Glória a Deus. Você entendeu que não tem para onde? Tu vai exercer o chamado. Tu vai exercer o chamado. Eu gosto muito também quando a história fala sobre Sansão. Por muito tempo eu gostei muito, e eu gostava ainda mais, vamos dizer assim. Eu me admirava muito pela história dos mais antigos aqui do Velho Testamento, como José, Moisés, e aí eu me deparei com Sansão. Alguém que não tinha preocupação nenhuma com aquilo que Deus tinha para a vida dele, e fez todos os caminhos que pareciam bons, mas no final ele cumpriu a vontade de Deus. E assim somos nós. No final, tu vai fazer
fazer a vontade de Deus. Com Aleluia. uma perna, sem ela, sem os olhos, sem os braços, mas tu vai fazer a vontade de Deus. E aí Jonas ora a Deus, clama ao Senhor. No momento de aflição, nós fazemos isso. Eu acho que é o melhor momento para clamarmos ao Senhor quando estamos aflitos. Eu acho que é a oração mais verdadeira que nós fazemos é quando estamos aflitos. Acho que por isso que Deus gosta de colocar a gente nessas situações. Porque a gente se entrega de verdade. A gente sabe a necessidade. É nesse momento que nós conhecemos a necessidade que temos do Pai. Daquele que nos criou, daquele que nos conhece. Daquele que nos conhece no íntimo, no profundo. Na aflição nós entendemos que somos totalmente dependentes de Deus. Glória a Deus. É na aflição. E aí aqui a Bíblia relata dessa forma, com essa palavra: clamei ao Senhor na minha aflição. E o melhor é que em seguida ele diz que ele me ouviu. Glória a Deus. Aleluia. Confirma que na aflição a oração Glória a Deus. é a mais verdadeira possível. Glória a Deus. Particularmente, quando eu estou bem, eu oro ao Senhor. Mas quando eu estou mal, eu estou necessitado, eu não só oro, eu clamo a Deus. É diferente. É diferente. E nós entendemos que a nossa distância de Deus está apenas em um valor. É verdade. Somente diz que nós nos seguramos, muitas vezes na força do nosso braço, no nosso entendimento, de que por aqui é melhor, de que seguir esse caminho aqui é mais vantajoso. E por mais doloroso ou mais distante que sejam os nossos olhos, seguir o caminho que Deus preparou para nós, Ele ainda é o único que é perfeito. Aleluia. Ele ainda é o único nosso. A gente tropeça aqui, cai ali, dorme aqui, atiram a gente ali para o outro lado, mas quando tu permanece rumo ao alvo, na direção certa, Aleluia. pensa em cair, levanta de novo. Tu está fazendo a vontade de Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Pois tu me lançaste no profundo. Versículo 3. A mão parece que vai fugir aqui, mas amém. Pois tu me lançaste no profundo, no meio dos mares, e as correntes das águas me cercaram. Todas as tuas vagas e as tuas ondas passaram sobre mim. E eu disse: estou lançado diante dos meus olhos. Todavia, tornarei a ver o teu santo templo. Glória a Deus. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. As ervas daninhas estavam enroladas na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. A terra, com seus ferrolhos, estava sobre mim para sempre. Mas tu fizeste subir a minha vida da decomposição. Ó Senhor meu Deus, quando a minha alma desfalecia em mim, lembrei-me do Senhor, Aleluia. e minha oração entrou em ti, no teu santo templo. E os que observavam as falsas vaidades desprezam a sua misericórdia. Mas eu sacrificarei a ti com a voz do agradecimento. Glória a Deus. Eu pagarei o que vou ter. A salvação é do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quando Jonas reconhece, quando ele reconhece que não tem como fugir, ele entende que a gratidão, e nós temos que entender que a gratidão, Senhor, a gente escuta muito que a gratidão abre portas, e é verdade, Aleluia. e eu entendo dessa mesma forma. E quando nós somos gratos ao Senhor, nós queremos servi-lo com qualidade, porque nós entendemos que
nada do que nós fizermos é suficiente. Então tu quer se entregar ainda mais e mais e mais. Aleluia. Porque nada do que nós fizermos vai se comparar ao que Ele fez e faz por nós. É verdade. Nada, absolutamente nada. Nada. Absolutamente nada se compara. Nem aquele momento em que cuspiram na sua face. Porque não cuspiram na minha face, nem na sua face. Cuspiram na face de Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então nós entendemos que a gratidão ao Senhor faz com que nós queremos exercer o nosso chamado, fazer a vontade de Deus, muito além daquilo que está aos nossos olhos aqui, muito além do que pegar esse microfone, muito além do que cantar, muito além do que organizar, está muito além de tudo isso. É verdade. Está muito além de tudo isso. Está muito além de tudo isso. Então nessa noite, com gratidão, com o entendimento que Jonas teve nessa palavra, Aleluia. eu quero direcionar pelo Espírito Santo, te encorajar, Glória a Deus. a exercer, ou voltar a exercer, ou exercer ainda melhor, Aleluia. com muito mais entrega, com muito mais qualidade, decidido. Eu quero te encorajar nessa noite Aleluia. a entregar o teu caminho verdadeiramente ao Senhor e deixar Ele agir. Eu digo isso não é só para vocês, é para mim também. Eu preciso receber de Deus todos os dias uma unção de renovo, uma unção de coragem para fazer aquilo que Ele tem para comigo. Por muito tempo, eu ainda me sinto dessa forma. Eu olho aqui os pastores, os evangelistas pregando a palavra aqui, eu fico admirado, eu fico olhando aí. E Jesus, que coisa bonita. Será que eu aqui um dia, será que dá certo também? E eu fico olhando, talvez se me observarem vão ver que eu não levanto nem para ir no banheiro. Porque eu não quero perder absolutamente nada. Glória a Deus. Glória a Deus. Não quero perder absolutamente nada. Aleluia. E eu somo, confesso que eu faço isso. Eu somo tudo e todos. Confesso que eu faço isso. Glória a Deus. E eu pego também algumas qualidades. Aleluia. Não vou copiar ninguém, mas tem coisas que não tem em mim que eu acho interessante no outro e eu assim, achei interessante. Glória a Deus. Uma maneira de falar, ou uma forma de se expressar, ou não sei, alguma coisa tem. Alguma coisa tem de bom que eu quero também ser daquela forma. Então nessa noite eu quero te encorajar e me encorajar também Glória a Deus. a fazer como Jonas, reconhecer que não tem outro caminho a não ser permanecer e fazer, exercer o teu chamado. Glória a Deus. E faça com qualidade, com excelência, com vontade. Eu sei que tem dias que a gente faz sem vontade nenhuma, mas faça. Eu sei porque tem dias que não dá vontade de pegar esse livro desse tamanho aqui e abrir ele para ler. Tem dias que não dá vontade. Tem dias que dá vontade de sentar no sofá assistindo no Netflix, comer um negócio ali, ou sair, dar uma volta. Tem dias que não dá vontade. Mas o Senhor deu uma instrução a Josué. Ele deu uma instrução a Josué: não aparta da tua boca o livro desta lei. Aleluia. Antes medita nele de dia e de noite. Glória a Deus. De dia e de noite. Então por que eu não vou fazer isso? Jesus. Se toda vez que eu olho para a Bíblia, eu não vejo nenhuma facilidade, eu vejo perseverança, eu vejo insistência, eu vejo alguém que decidiu servir ao Senhor com qualidade, eu vejo alguém que decidiu carregar talvez um peso que não era dele, mas para que a vontade de Deus se cumprisse. Aleluia. É dessa forma que eu vejo. Então toda vez que eu me entrego à palavra, ou que eu falo com o Senhor, eu entendo dessa forma. Que por mais que seja doloroso, por mais que seja difícil, por mais que eu venha a chorar por alguém que talvez eu olhe e diga: Senhor, mas não vale a pena, mas eu vou ter que chorar por essa pessoa.
Talvez os meus olhos vão olhar e vai dizer que não vale mais a pena, mas como eu ouvi o pastor Roberto dizer que é uma alma preciosa para Deus. É verdade, aleluia. Eu glorifico ao Senhor. Eu passei 2 anos na companhia de uma pessoa. Pense em uma pessoa difícil. Mas eu tinha uma intenção de ganhá-la para Cristo. Apesar de hoje não permanecer, mas eu consegui. Então, até o dia em que Deus me permitiu estar com essa pessoa, eu estive. Aleluia. Mesmo tendo que passar por cima de um monte de situações, mas eu tinha certeza que Deus ia fazer a diferença. Aleluia. Aleluia. Até o dia que eu de fato entreguei para Deus e assim, até aqui me ajudou o Senhor. Creio que passou daqui não tem mais parte com Deus. Mas aqui eu fecho a Bíblia e eu quero te encorajar nessa noite, nessa simples palavra que Deus falou comigo e comigo falou com você também, Aleluia. a buscar o Senhor. Aleluia. Em nome de O Jesus. que ainda falta? O que tem faltado para exercermos o chamado, para cumprirmos a vontade de Deus nas nossas vidas? O que tem faltado? Busca aí no teu coração, feche teus olhos, em nome de Jesus. Feche teus olhos, deixa o Espírito Santo falar nesse momento. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Aí mesmo, sentadinho onde você está. Deixa o Espírito Santo falar contigo. E em nome de Jesus, Ele vai te mostrar, Ele vai te fazer ver onde tu deixou um talento que Ele te entregou. Onde tu deixou aquela preciosidade que Deus entregou nas tuas mãos. Espírito Santo, Espírito Santo da verdade, oh Espírito Santo, clamamos a Ti nesse instante. Queremos, necessitamos e somos necessitados da Tua instrução, do Teu direcionamento, porque muitas vezes nós fazemos aquilo que parece bom aos nossos olhos, aquilo que parece bom no nosso coração, e deixamos de Te ouvir. Mas nessa noite eu quero Te pedir, Espírito Santo, que venhas e fale aos meus irmãos aquilo que eles precisam e que eu preciso mudar e ser transformado, para que a Tua vontade venha se cumprir na minha vida, nas nossas vidas. Quebranta o nosso coração endurecido, nos faz ver aquilo que o Senhor tem para nós, nos faz ver, reaviva-nos, para que possamos, oh aleluia, Tu és bom, Jesus. Santo, santo é o Teu nome. Fala, Senhor. Somos necessitados de ouvir a Tua voz. É a Tua presença que precisamos. Porque, como disse Moisés, sem a Tua presença, Senhor, eu nem sairia daqui. Sem a Tua presença eu não irei. Sem a Tua instrução eu não irei. Mas se Tu me mandaste, Senhor, eu irei. O Senhor sabe que eu irei. E nessa noite, Pai, que esse sentimento de gratidão possa, meu Deus, permanecer nos nossos corações, e que nós saiamos daqui convictos de que não há maneira, jeito de fugir da Tua presença. E eu te peço, Pai, aquele que está com o coração nesse momento entristecido, derrama sobre ele, Pai, uma unção renovadora, que ele possa se alegrar, Senhor, na Tua santa presença, porque nós sabemos, Deus, que muitas vezes é difícil, mas o Senhor tem nos dado graça, tem nos levantado, tem nos instruído,
Então, Deus, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e faz, em nome de Jesus. E eu digo amém. E agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Gratidão ao Senhor, Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus, igreja. Quero saudar os irmãos na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém. E eu quero falar que essa palavra falou comigo nesta noite, e eu creio que também falou com vocês. E eu não tenho dúvida que Deus falou com as pessoas que aqui estão, porque eu conheço nem um, nem dois, nem três que estão aqui que eu vi Deus falar algo para eles, e eles vivem uma vida totalmente diferente daquilo que Deus fez como promessa sobre a vida deles. Eu louvo a Deus pela vida do irmão Cícero, que ministrou a palavra nesta noite, a qual falou muito forte no meu coração, porque, como ele falou um dia, Deus direcionou um profeta sobre a minha vida, e o profeta disse que Deus estava me chamando para andar sobre as nações e pregar e ministrar a palavra do Senhor. E eu estava até falando com o Luan essa semana, eu disse para o Luan, a gente precisa se preparar mais, porque se a gente se prepara para aquilo que Deus tem para a nossa vida, as coisas vão acontecendo. E só para testificar o que o irmão Cícero estava falando, né, Deus disse que era para mim ministrar a palavra dele, né, sobre os altares. E quando chegou naquela parte de Jonas, eu achei tão interessante que ele falou que todos que estavam ali com Jonas tentavam jogar Jonas para fora, né? Eu me identifiquei muito com essa parte, isso acontece muito na minha vida. E por onde eu passo, né, sempre nos ministérios que eu assumo, pessoas tentam me lançar para fora do meu ministério. E é bem dessa forma. Mas também, como ele ministrou a primeira parte de Jonas, eu também sou um pouco de Jonas. Só essa semana eu recebi 6 convites para ministrar a palavra, 2 em Pelotas, 4 fora de Pelotas, e eu não tenho coragem, eu fujo, sabe? E eu estou tremendo agora, que nem o Cícero falou, porque talvez eu tenha que esperar, né, Deus me colocar numa situação que nem a de Jonas, e eu tenho que clamar lá de dentro do peixe, né, desse temor, dessa escuridão que ele passou, para que eu possa fazer tudo que o Senhor me chamou. E nessa noite Deus falou muito comigo dentro dessa palavra, dentro dessas coisas, porque nesses 12 anos que eu estou na presença de Deus, eu acho que dos 12, 11 eu fico só fugindo, né? Eu nunca tenho vontade de ministrar, eu nunca tenho vontade de estar com o microfone na mão, eu nunca tenho vontade de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer por conta de eu. Hoje à tarde eu pensava, quando eu vinha para cá, que uma vez eu fiz um curso, e dentro desse curso eu aprendi que eu era motivador, que eu sabia motivar as pessoas para fazer as coisas. E hoje de tarde eu pensava nisso, isso ficou guardado dentro do meu coração e fez um grande efeito, porque quando alguém diz para mim fazer alguma coisa, eu sempre escolho passar para outro, achar que o outro é mais digno de estar ali, e eu me acho digno de ficar olhando outros fazer. E eu acho que talvez possa ser assim na vida de vocês, talvez Deus pode ter chamado vocês para exercer um ministério, e vocês sempre estão passando a sua oportunidade para outros, né? E eu sou que nem Jonas, eu tenho muito medo de Deus me mandar para um lugar e eu vi, sabe? Deus te conhece, eu sempre fui assim. Eu sempre quis ficar dentro da minha cidade, dentro da minha casa. E quando eu era pequeno eu gostava de ficar dentro de casa e ainda embaixo da cama. E hoje, quando o irmão Cícero ministrava isso aí, eu vi essa palavra falando
muito fugitivo. Aí eu comecei a pensar nas pessoas que estão aqui sentadas, sabe? E eu consegui lembrar da Marlene. E eu falei, Senhor, será que é por causa que nos últimos dias eu estou falando com ela, que eu estou me lembrando, né? Porque eu vejo assim, sabe, a Marlene exercendo muito bem aquilo que Deus mandou ela fazer, sabe? E eu vejo ela ganhando alma toda hora, todo momento, sabe? E sempre falando com uma pessoa e outra, e do nada ela me liga de madrugada, e ora por esse, ora por aquele, eu vou levar não sei o que no culto, mas já vamos preparar em oração para essa pessoa estar lá, que Deus fale com essa pessoa. E eu comecei a pensar, sabe assim, em relação e pensei, porque eu me lembrei que o Cícero também citou o nome da Marlene, falou, né? Da evangelista Marlene, e aí eu comecei a pensar, sabe, qual é verdadeiramente o chamado, né, que a gente tem para, sabe, colocar na disposição de Deus a nossa vida para que Deus possa cumprir. O Cícero também citou isso aí, e falou no meu coração, sabe, para Deus cumprir isso. É que na realidade a gente tem as nossas limitações, os nossos medos. E eu tenho muito medo de fazer aquilo que Deus já mandou fazer. E eu consegui entender isso quando tu ministrava, sabe, essa palavra. E eu imaginei assim, você falando tão calmo, tão mansa a palavra, assim, eu digo, sabe? E eu agradecendo a Deus, porque eu creio que quando Deus fala com alguém, já está valendo aquela noite, né? Deus estava falando no meu coração. E eu creio que Deus deve ter falado com alguém aqui também, sabe? Alguns exercem o seu ministério muito bem, com muita dedicação, com muita garra, e com muita eloquência. Outros já estão mais tímidos que é o meu caso, sabe? Uma pessoa que eu sempre vejo que vai para cima é a Natasha. Eu sempre falo para os outros, eu sempre sigo a Natasha. Eu falo para a Natasha, vai para cima, ela pega, sabe? Mas nem todos nós somos assim. E às vezes a gente deixa, né? Aquilo que Deus tem, né, para a nossa vida, para viver aquilo que a gente tem dentro do nosso coração, né? E quando tu citava essas coisas, eu comecei a meditar, pensar em Davi, pensar em Salomão, né? E quando tu falou do clamor, né, eu me lembrei do Salmo 55:17, que Davi cita, né, de manhã, de tarde, ao meio do dia, eu clamarei, orarei, o Senhor me ouvirá. Aí eu me lembrei de Salomão, né, falando, até abrir a Bíblia para conferir Salomão, né, ali, capítulo 8, versículo 17, ele fala, né, vamos que me amam, vamos que me buscam de madrugada, né, acharão, né. E aí eu fui entender, procurar e também qual era a explicação para tudo isso, né, e ali na minha Bíblia diz que, tipo, é um momento que todos procuram para descansar, e Deus ama aqueles que, no momento que muitos descansam, buscam, né. E eu estava lendo ali, enquanto tu ministrava, eu baixava a cabeça, dava uma olhada, ouvia tu falar, e Deus foi falando no meu coração assim, eu creio, sabe, que é desta forma que as coisas acontecem. E o pastor falou sobre cansaço na sexta-feira, agora Cícero falou sobre cansaço no sábado, e verdadeiramente às vezes é assim, né? Às vezes a gente está exercendo algo há tanto tempo e aí tu olha com os olhos natural e te parece que não tem resultado. E aí quando vem alguém, sabe, ministrar, o Gabriel fez isso, agora tu fez isso, sabe? E quando tu olhou para mim e falou assim, de repente ninguém sabe quantas vezes tu chorou e clamou, e é verdade, sabe? E quando tu falou isso eu quase chorei de novo, porque é muito verdade, sabe? As pessoas não têm nunca noção de quanto tu está clamando por elas, de quanto tu está buscando. E isso é um dom, eu acho, sabe? Que Deus entrega nas mãos de cada um. Outro dia eu estava no monte, essa semana na madrugada, eu amadei a Josi e a Fabiane, a Luiz, e eu falei para elas assim, tipo, Deus me chamou para fazer isso aqui, então não adianta. Ali é meu lugar, sabe? Eu me identifico com o monte, eu me identifico com a oração, sabe? Eu me identifico com o retirar, para orar. O Cícero também falou isso aqui, Deus te quer no secreto, sabe? E Deus, sabe, falou muito